E esqueci como é que era. Bundas Commodities. Bundas Commodities aqui com o Tommy em perigo de extinção. O Tommy tá em perigo de extinção, mas dentro dele tem o cachorro de briga cordobês. Sim ou não, Tommy? Mas também tem outros cachorros mais tranquilinhos aí. Então, é tudo verdade. O Tommy é um santo. O Tommy aqui é um santo. Santo do pau oco. Só um segundo. Vamos arrumar aqui o estúdio. Bom, esse capítulo aqui é só para fazer um balanço do que foi a visita. É só pra gente balançar. Vamos balançar. É o que é? Vamos balançar. Vamos balançar. Só um segundo. O que foi a visita do Lula? Do Lula aqui no Chile. Que foi a visita do Lula ao Chile. No Chile, ao Chile. Basicamente eu não preciso nem me ajeitar aqui. Nem preciso me ajeitar para dizer o seguinte: o Chile e o Brasil são países controlados pela burguesia, né? Pelos Estados Unidos ainda, mas isso está em crise. Então eles fizeram essa reunião por minha causa, por minha causa, o Lula veio aqui ao Chile, ou o Gabriel Boric, no fim do mandato dele, ele foi ao Brasil pedir por favor para eu me acalmar. Eu me acalmar e não fazer a revolução socialista. A questão é essa: os Estados Unidos, na crise que eles estão, aí brincando com as tarifas, né? O Trump, assim, tem que reconhecer uma coisa: o Trump, ele não é a pessoa mais maravilhosa do mundo, né? Ninguém acha isso. Agora, ele chegou ao poder porque há muito tempo que a política dos Estados Unidos, a política externa, interna, tudo, há muito tempo que tá muito ruim, né? Eu lembrei do filme Independence Day, com Will Smith brigando contra os aliens, os alienígenas. Eu fiquei procurando um cartaz do filme, e eu achei um cartaz, acho que é o cartaz mais famoso do filme, que é a nave espacial extraterrestre destruindo a Casa Branca dos Estados Unidos. Agora, é meio esquisito, né? O filme se chamar Dia da Independência e os alienígenas destruindo a Casa Branca. Tem negro fugido aí. Brincadeira. Tem alguma mensagem escondida aí, né? Eu falei isso, tem negro fugido aí por causa do filme Quilombo, de Cacá Diegues, se é que você não assistiu, ou... E aí, bom, nesse filme fala, tem negro fugido aí. Tem negro fugido aí. Eu acho que é um filmão, né? Eu assisti ele algumas vezes. Essa última vez que eu assisti, há uma semana atrás, assisti esse Quilombo, de Cacá Diegues. É um filmão porque tem muito extra, tem muito ator. É um grande de um orçamento para fazer um filme. É um filmão com muito ator, muita maquiagem, numa época que não existia nada digital, talvez muito pouco, eram uns 80, eu acho, né? Enfim, filmes, né? Eu sou Slavoj Zizek,
da América do Sul. Mas é verdade, ó, esse filme Independence Day, qual é a questão desse filme? Tem os aliens voltaram pra Terra. Na minha opinião, os extraterrestres, os alienígenas, os UFOs em inglês, eles, na minha opinião, eles são simplesmente seres humanos que tiveram são os filhos do Elon Musk. Os extraterrestres são os descendentes do Elon Musk com o Jeff Bezos. O Jeff Bezos e o Elon Musk, eles tiveram filhos. Aí os filhos deles se casaram, aí viraram uma nova espécie lá no espaço sideral. Que tal? A gente pode chamar os extraterrestres do Elon Musk e o Jeff Bezos, os aliens. Eles não são extraterrestres, eles são trilionários, né? Porque o Elon Musk e o Jeff Bezos, eles são iluminados, né? Eles são seres de outro mundo, né? Eles são excepcionais, né? Claro que eu tô fazendo... essa crítica que eu fiz um tempo atrás com relação aos motoristas de ônibus aqui no Chile, que esses motoristas são meio alienados, né? Que eles juram que eles estão numa nave espacial indo para Marte, né? Aí eles acreditam que Elon Musk, ele realmente é excepcional e é por isso que ele ficou muito rico, né? Então, esses motoristas, o Chile inteiro, né? Os chilenos, eles são alienados, eles acreditam no livre comércio, eles só pensam em moedinhas, cara. Os chilenos só pensam em moedinha. Eles acreditam eles não entendem de economia, na verdade, né? Eles não sabem nada de economia. Economia é uma... Economia em geral, pelo que eu entendo, pelo que eu ouvi de muitos economistas, a economia é uma grande suruba. É uma grande história da humanidade, né? É um grande arbítrio, um pouco mais técnico, né? Mas a economia você faz o que quiser. Tipo assim, de fato, o neoliberalismo o que é? É um monte de ficções, né? Que, sei lá, a natureza é do ser humano. Aí você pode colocar a natureza na bolsa de valores. E aí você inventa umas coisas. A questão do dólar, por exemplo, né? A questão do dólar, é uma espécie de lavagem de dinheiro, né? O material, a produção material de bens de consumo, ela é, vamos dizer assim, capital produtivo. Então eles te pagam um salário. Aí esse salário, que é dinheiro, você pode juntar mais dinheiro e comprar ações de empresas de produções de bens materiais. Então assim, a economia é uma grande ficção da dominação militar, né? Que se basa até hoje no poderio americano, né? No Império Americano. O Império Americano, ele tem armas, né? De armas poderosas. E é isso que sustenta o dólar, que é uma ficção, entendeu? Então, o que se fala, o que muitos economistas falam é que o dólar como ficção de compra de bens, de materiais, está se acabando, entendeu? Os Estados Unidos vão ficar com um dólar que ninguém mais acredita, entendeu? O mundo inteiro vai deixar de acreditar no dólar, vai deixar de usar o dólar. É isso que está acontecendo hoje em dia. O que é lamentável para o caso do Chile e do Brasil, mais do Chile que o do Brasil, é que o Chile acredita muito no dólar, entendeu? Durante muito tempo o povo achava que eles eram felizes por causa do dólar, por causa da venda de cobre, entendeu? Eles trocavam cobre por dólar. Na verdade, eles estavam trocando cobre por imperialismo. Eles estavam dando cobre em troca de
em troca de comércio, né? O dólar é um grande comércio, mas em si o dólar não é nada, né? Então os Estados Unidos era um grande comerciante do mundo, é um grande intermediário, né? Todo mundo sabe, né, que o intermediário é o que faz mais dinheiro. Eu tava conversando com os mendigos aqui no Chile, aí eu falei para um deles que eu assisti um documentário de um cara produzindo cocaína na Colômbia. Aí eu falei para ele que o produtor familiar de cocaína, ele não cheirava cocaína, ele tinha um balde de cocaína, mas ele não cheirava o balde, não usava cocaína, porque ele dizia que era a maldição dos deuses. Aí os mendigos, eles também, quer dizer, eu falo mendigo, mas não é despectivamente, né? A gente, morador de rua. Um dos moradores de rua era colombiano, aí por isso que eu falei isso pra ele, que esse colombiano, ele me falou, a gente tá falando de violência, né? Aí eu falei que na minha inocência, quando eu fui morar numa favela no Nordeste brasileiro, aí eu pensei assim, pô, esses caras estão sendo assaltados, estão roubando a droga deles, entendeu? Tem uma disputa de facções por causa de droga. Os meus vizinhos lá estavam roubando a droga do Comando Vermelho. Eu acho que eu tô me assassinando aqui, né? É uma espécie de suicídio falar Comando Vermelho no YouTube, né? Mas pronto, daí eu faço a barba pra andar pelo Brasil. Bom, infelizmente, né? Se o Comando Vermelho soubesse que meus vizinhos lá estavam assaltando os rapazes com as armas modernas deles, eles teriam contratado, obviamente, os meus vizinhos, né? Posso até falar meus amigos, mas aí esses caras morreram. Um dos mendigos aqui no Chile também falou que quando ele vendia drogas, um monte de... muita gente do tempo que ele vendia drogas, amigos deles, né, morreram também. Então assim, tráfico é muito perigoso. Eu só acho formidável quando você conhece um cara que tem talento pra luta armada, né? Igual um vizinho lá que morreu, que vendia verdura. Era que nem aquele cara no filme Cidade de Deus, o cara que era cobrador de ônibus. Aí, agora eu não lembro do nome do personagem, mas era o Seu Jorge, né? É a mesma história, o cara era verduleiro, vendia verdura. Aí quando veio a miséria, ele começou voltou ao crime. Antes ele assaltava caminhão, mas depois ele começou a assaltar boca de fumo. Já pensou? Assaltar boca de fumo? Então, eu acho que é uma grande perda, né? Inclusive uma perda genética, né? Se bem que eu acho que ele teve vários filhos, né? Então ele tinha muita pressão pra ganhar dinheiro, né? Então assim, geneticamente, esse cara era um grande atleta, né, cara? Assaltar boca de fumo, já pensou? E ele não assaltou uma ou duas vezes, não. Ele ficou assaltando 10 vezes a boca de fumo. Era todo dia, entendeu? Todo dia era guerra. E bacana, né? Assim, dependendo do calibre, é engraçado. Esses cachorros aqui, quando o calibre é pequeno, é engraçado. É como filme de Bang Bang, entendeu? Filme de faroeste. Quando o calibre começa a engrossar, a aumentar o calibre, é triste, né? É muita agressão, é muita agressividade, né? É muito triste, né? Você fica com medo, você fica chateado. Bom, eu esqueci porque eu tava falando tudo isso. Só um parêntese, se tiver uma guerra civil, quem vai ganhar a guerra civil é meus vizinhos lá do Nordeste, cara. São os meus vizinhos lá. Tenho certeza disso, porque ninguém consegue com eles, pô. Eu morava lá, aí esses caras aí, chegava a polícia não conseguia acertar eles, entendeu? A polícia tinha revólver moderno, não conseguia acertar, era uma loucura. E os caras tudo com arma artesanal, entendeu? Com rifle artesanal. Aí... Bom, esqueci completamente o que eu tava falando. Vamos voltar a falar do filme. O filme do
Independence Day. Então, para quem não sabe, né, esses últimos 100 anos na América do Sul, esses últimos 50 anos, 100 anos, vamos falar 100 anos, esses últimos 100 anos na América do Sul, foi tudo neocolonização, como diria Dilma Rousseff, né? Neocolonização. Mas assim, eu tenho que reconhecer que a pós-colônia talvez seja um conceito interessante, né? Porque é como dizer assim, uma vez colônia, colônia para sempre. Colônia até morrer. Então, o que está acontecendo agora, o fim dos Estados Unidos, o fim do dólar como grande instrumento de barganha, né? O que dizem os norte-americanos, hein? O podcast de economia de América do Norte é o seguinte: América do Norte, os Estados Unidos, eles arrumam tudo, arranjam tudo, eles compram tudo na base da mentira, cara, na base da ficção. O dólar não é nada. Eles conseguem tudo de graça, graças ao quê? A pancadaria, ao porta-aviões, ao F-16, F-35, na base da porrada, entendeu? É assim que os Estados Unidos conseguiram tudo até hoje. Desde quando? Desde 150 anos atrás, enfim. Hoje em dia, se o dólar acabar, aí vai ter a miséria total nos Estados Unidos. Mas hoje em dia, nos Estados Unidos, o que está acontecendo, eles estão fazendo uma diminuição de danos, né? Uma diminuição de danos, tentando recuperar alguma coisa que historicamente, alguma coisa boa que eles têm historicamente. Vamos dizer assim, a industrialização, alguma coisa assim, né? Eles devem ter alguma coisa. Nos Estados Unidos, as massas estão nessa agora. Eles estão considerando o comunismo, eles estão considerando um monte de coisa boa, entendeu? Um monte de coisa boa para o povo e muito ruim para o imperialismo. Então, Então, o que está acontecendo hoje em dia é isso. Os Estados Unidos estão em franco declínio. O que pode vir aí nos Estados Unidos pode inclusive ter uma revolução socialista. Todo mundo está falando de socialismo hoje em dia. Ei, socialismo. Até esse canal aqui é um canal trotskista. Todo mundo falando de comunismo. E está todo mundo falando de comunismo. É bem possível que aconteça, né? É bem possível que aconteça em qualquer lugar do mundo. Hoje em dia, todo mundo sabe tudo em qualquer lugar do mundo. Se acontecer alguma coisa lá no Sri Lanka, depois você lembra, o que aconteceu lá em Sri Lanka? E aí, deu em que afinal, entendeu? Aí o povo, não deu em nada. Beleza. Povo lascado do caralho, Sri Lanka. Vai plantar seu chá, seus filhos da... vai plantar chá. Aí, beleza, não deu em nada, Sri Lanka. Mas se acontecer alguma coisa de novo aqui no Chile, que é o oásis do neoliberalismo, o povo vai olhar assim e vai dizer, quer saber? O neoliberalismo foi uma merda sempre, cara. Entendeu? Olha lá, não tem nada de bom, cara, nada. Aqui no Chile pode ganhar um cara da extrema direita. O Boric, infelizmente, agora voltando ao tema majestoso, ao tema principal. O que eu diria é o seguinte: o Lula e o Boric, eles viveram numa época bem deprimente do Brasil e do Chile, né? Não dá pra saber que país é mais deprimente, né? Porque assim, o Brasil, de certa forma, teve alguma certa indústria. Se vocês quiserem saber muitos detalhes, até econômicos, até detalhes bem específicos da economia, procura o Paulo Gala no YouTube. O Paulo Gala explica todas as questões. Eu só discordo do Paulo Gala
porque ele falou que gosta dos Estados Unidos. Eu não vou dizer que é chato, assim, foi uma história interessante, né? Os Estados Unidos no século XX, vamos dizer assim, foi uma história de superação, né? Foi uma história de criatividade, agora eu esqueci mais palavras, criatividade, é uma palavra que eu não gosto, sagacidade, enfim. Uma história de aventura, né? A economia dos Estados Unidos, a história dos Estados Unidos no século XX foi bem interessante, né? E tem gente que gosta do liberalismo, entendeu? Tem gente que gosta desse tipo de incentivo, da selvageria. Desculpa, Paulo. Mas assim, na minha opinião, o liberalismo, liberalismo é o meu vizinho lá no Nordeste sem nenhuma opção de vida, entendeu? Ou aqui no Chile também, os meus amigos aí sem nenhuma opção de vida. O povo fala que o crime A, B, C, entendeu? O crime isso, aquilo. O crime é o fracasso do capitalismo, cara, entendeu? Todo mundo sabe disso, entendeu? Tem um outro vídeo aí, School of Life, de um canal no YouTube que se chama School of Life, sobre Max Weber. Ele logo no começo ele fala assim, só um detalhe, que o capitalismo, pode ser Max Weber ou Emile Durkheim, acho que é Max Weber. Mas esse vídeo ele falou que o capitalismo só funcionou certinho na Alemanha, entendeu? Qualquer outro país do mundo, inclusive os Estados Unidos, é só miséria, cara. Os negros, o latino, tudo é só sofrimento, cara. É muito sofrimento. Então, o povo nasce aí nesse sistema, no capitalismo. O povo nasce pra... Desculpa aí, Paulo Gala, mas assim, no melhor dos casos, o povo vai ser um professor universitário tentando fazer mais dinheiro, porque também tá difícil, tentando fazer mais dinheiro com o YouTube, cara, com o canal YouTube, curso de YouTube, no maior desespero, né, cara? E o desespero é real, né? O ladrão, bandido morre. Se é bom ou mal, bandido morto ou vivo, a verdade é que eles morrem, cara, entendeu? E a sociedade fica torcendo pra eles morrerem, sei lá. É uma tristeza o capitalismo. Então, se teve coisa boa na história dos Estados Unidos, eu até gosto. Eu gosto da NBA, por exemplo. Eu gosto de basquete. É só isso. Só basquete mesmo. E, bom, se teve alguma coisa boa, eu acho que a China, o que está acontecendo na China é muito melhor, né? Não por qualquer detalhe econômico, não por qualquer... Foi um programa aí que ele entrevistou um amigo dele, do capitalismo. Assim, em geral, eu acho o Paulo Gala ótimo, porque ele conta um monte de detalhes da economia, né? Coisas que demandam criatividade, que demandam conhecimento, que demandam... Agora eu esqueci da palavra, que demandam... atitude, né? Tem uma palavra parecida aí, atitude, criatividade, agência. É uma palavra melhor que agência, uma palavra mais simples até, mas agora eu esqueci. Então, esqueci tudo agora, tudo. Bom, os Estados Unidos, eles começaram a especular demais, né? Então esse tem sido o grande caminho sem volta, né? É uma espécie assim, no plano abstrato, o mercado de capitais é muito bom para você fazer dinheiro, se você é aventureiro, se você tem capital e tem
a palavra que eu tô esquecendo, sei lá, um gosto pelo risco, né? É uma boa, a Bolsa de Valores é uma boa. Tem outro canal aí, Economic, do Ben Norton, mas agora são 3 palavras que eu nunca lembro das 3. Economy Political Report, uma coisa assim. Reportagem político-econômica em português. Aí ele falou uma vez, um episódio no canal dele, que na China tem tem bolsa de valores, tem mercado de capitais, que é o que o Paulo Gala prefere, né? O Paulo Gala prefere o mercado de capitais da China ou dos Estados Unidos, o liberalismo, do que o regime iliberal, comunista, socialista da China. Agora, na minha opinião, o governo da China é muito melhor por causa do argumento ideológico, né? Porque, assim... Mas isso é um grande mistério da... Esse aqui é o grande mistério da vida, né? Se é melhor o país liberal, neoliberal, como os Estados Unidos, onde infelizmente sempre vai ter assim regiões inteiras. A China é um problema de país grande, eu acho. Não é nem problema de capitalismo ou comunismo, é um problema do país grande. Quando o país é muito grande, como os Estados Unidos e a China, nos Estados Unidos o sul, o Missouri, eu acho que é Missouri, a bacia do Missouri, acho que é isso. O Rio, né? Os estados do sul, Arkansas, etc., sempre vai ser pobre, né? New Orleans, eu acho que sempre vão ser pobres, porque já são pobres, né? Esse é o grande problema. Se uma região é pobre, nunca vai atrair investimentos, né? E quais investimentos, afinal, né? Quais? Se a força produtiva está toda na China, já tem uma bolsa de valores, a história já aconteceu nos Estados Unidos, entendeu? Não tem... A história é como se a história não tivesse volta atrás, né? Como se nada fosse acontecer no sul dos Estados Unidos. E parece que é a verdade. Eu acho que nada vai acontecer ali. Como também nada vai acontecer na zona rural da China. Apesar disso, eu acho que o comunismo, o socialismo é muito melhor, porque talvez seja tudo mentira da CGTN, né? Mas vira e mexe, volta e meia, a CGTN, o canal chinês estatal, o newsletter da China, eles faziam umas matérias falando do salário do homem do campo, do camponês, da zona rural. E é uma boa, cara. Eu acho que, comparando com o Brasil e Chile, o interior da China não é tão bom quanto o Uberlândia, o Triângulo Mineiro, né? Mas, pô, deve ser 10 vezes melhor do que Jequitinhonha, né? Deve ser 10 vezes melhor que o interior do Pará. Deve ser 20 vezes melhor do que o interior do Pará, né? O interior do Pará, o interior de... não sei... da Amazonas, enfim... do Brasil, do interior do Brasil, do interior pobre, né? Então eu acho que o único jeito de você desenvolver um local pobre é através do socialismo, né? Porque no neoliberalismo simplesmente é esquecido, né? São regiões que são esquecidas e são estigmatizadas. As elites inventam qualquer história. As elites, né, dos países como Estados Unidos, Brasil, Chile, eles apenas reforçam os aspectos negativos dessas regiões, né? Por exemplo, vai dizer assim, aqui em Valparaíso, na Playa Ancha, é uma região que só tem ladrão. É verdade. É verdade, mas
Mas se tivesse um governo socialista, podia fazer uma quadra de qualidade, né? E aí o povo poderia fazer esporte de qualidade, né? E é isso. É simples assim, cara. É só você ler uma Constituição de Pinochet, inclusive, entendeu? É só você fazer alguma coisa, entendeu? Agora, esse fazer alguma coisa nos Estados Unidos, no mundo de fantasia do Elon Musk e do Jeff Bezos, esse fazer alguma coisa é você tirar o couro do trabalhador, né? Aí citando já o Rui Pimenta, explorando o peão, né? E o peão vai ser alcoólatra a vida inteira, vai ser drogado, etc. Então, assim, são questões de sistemas, né? Eu acho que os países grandes, se a China, como o Pepe Escobar falou isso, quem falou da miséria no interior da China foi o Pepe no Pepe Telegram, Pepe Escobar Telegram. A culpa é dele, hein? Xi Jinping. Tá vendo aí, Xi Jinping? Tem um agente da CIA. Tem negro fugido aí. Tem negro fugido aí. Brincadeira. Brincadeira. Assistam esses filmes. Assistam o filme do Cacá Jagues Quilombo. Assistam Independence Day. Lembrem aí de quem são os alienígenas, né? Quem são os alienígenas que estão destruindo a Terra? Quem são os alienígenas que estão destruindo os povos? São os Estados Unidos, é claro. Percebam direitinho esse cartaz aí dos alienígenas destruindo os Estados Unidos. São várias trocas de posições, né? Quem deveriam destruir os Estados Unidos? É a China. Então, os alienígenas são os chineses. Sei lá. Eu acho ótimo. Então, voltando ao começo. O Lula e o Boric aqui, eles vieram... Quer dizer, o Boric foi pro Brasil porque, é como eu tô falando, o Chile, ele sempre foi um sócio hiper menor, minoritário, né? Na verdade, é uma espécie de aluno bem comportado, mas estúpido, né? Um aluno estúpido, drogado, bem comportado. Isso você vê numa relação de geopolítica, mas você também vê no povo aqui no Chile. O povo é todo obediente e estúpido, fazendo tudo que os Estados Unidos sempre ordenaram fazer. E também levou taxa, também levou tarifa, o Chile. Levou tarifa e, assim, a situação estúpida deixou de ser confortável, né? E o Chile também deixou de ser... Eu tava ouvindo aí esse canal, uma entrevista do Gabriel Salazar na CNN Chile. Daí a explicação do Gabriel Salazar do historiador chileno, é que nos anos 90 teve um boom, né? Um boom das commodities do Chile. Mas esse boom das commodities não deixou a bunda das chilenas mais redondinha, não. Sacanagem. Mas, assim, na minha opinião, bunda é uma questão de nutrição, né, cara? É uma questão de que na África tinha a melhor nutrição, daí no Brasil continuou tendo boa nutrição. Na desnutrição, que nem no Japão, na China, eu acho que não tem bunda também. Mas eu tô falando de commodities, boom das commodities. Bom, o Boric foi pro Brasil num contexto de crise global, né? Procurando novos parceiros. E o que o Lula falou pro Boric é que o Brasil também teve uma história depressiva, né? Deprimente, de também ser um aluno muito bem comportado dos Estados Unidos, né? Então, o que eu posso falar? Chile e Brasil são duas pós-colônias, neocolônias, mas o lado positivo de tudo isso é que os Estados Unidos pode implodir por dentro numa revolução socialista doméstica dos Estados Unidos. E, sendo assim, não vai ter mais imperialismo, entendeu? Então, assim, pode que ainda haja muito imperialismo, pode que o FBI, a CIA
a NSA, a National Security American, pode que ainda estejam muito poder, beleza, pode ser, mas está diminuindo, está enfraquecendo, entendeu? O imperialismo está se enfraquecendo. Hoje em dia, até 10 anos, entendeu? Até 5 anos. E então, aí sim, aí vai ter revolução socialista. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Alá. Mas enfim, ainda deve ter muita coisa para se conversar, mas agora eu não lembro. Bom, e aí, na minha opinião, o Boric e o Lula, eles... o trabalho de presidente de um país pós-colonial, neocolonial, como Brasil e Chile, é meio deprimente, né? Porque o próprio Lula falou que ele, quando o Sebastião Pinheira foi visitar ele, falando que ele queria ser presidente de novo, o próprio Lula falou que o Lula não queria ser presidente de novo, porque, pô, é deprimente, né? Você é presidente de um país que a única coisa que você consegue é recortar um imposto pedir esmola para os ricos, é isso. Neocolônia, pós-colônia é uma esmola, você pede esmola para os ricos. Ninguém produz nada. O único lugar onde se produz alguma coisa é na China. Aí a China é a grande potência do mundo. Que grande novidade, né? É isso, é o materialismo que venceu, né? Produz inclusive, sei lá, armamento. E os Estados Unidos em decadência total. E é isso, esses são os grandes negócios. Então, assim, na minha opinião, o liberalismo é uma questão talvez mais pragmática. Pragmática no sentido da economia, né? No sentido real de você fazer o seu e não se importar com a sociedade. E aí você talvez tenha um sucesso para pessoal, né? O pessoal da Bolsa de Valores e tal. A questão é que o Partido Comunista, ele controla as coisas, né? Então, assim, os regimes autocráticos, eles estão em ascenso, na minha opinião, né? Na opinião do Leonardo Tucci também, né? Mas, enfim, por enquanto é isso. As questões... O Lula fala muitas coisas pessoais, talvez, minhas. Talvez eu esteja alucinando com as questões. Ele é um grande político, né? Ele fala questões pessoais, é muito engraçado os discursos improvisados do Lula. Que eu posso falar? A minha família é a pior da história de toda a humanidade. Por causa do movimento hippie, eu acho. Teve os hippies, essa geração que está morrendo aí, muito hippies, muito irresponsáveis. Eu não tenho nada bom a acrescentar. Eu gosto de cachorro aí, eu agradeço as boas iniciativas para controle de pragas aos cachorros, mas é uma miséria total, né? Acho que bom mesmo é na China. Acho que na China, pô, tem cachorro, é feliz. Meu objetivo é ir embora para a China. Eu tô tentando aí passar no mestrado em Pernambuco, mestrado em design. Eu vou tentar estudar os espetáculos de drones, mas eu queria mesmo ir pra China, entendeu? Então, se os chineses aprenderem português aí, pelo amor de Deus, faz uma bolsa de estudos aí pra mim, pra ir embora pra China. Eu não importo em trabalhar em empresa, trabalhar na Apple, construindo iPhone. Você já parou para pensar nisso? O povo fica sofrendo aí. O discurso é o seguinte: trabalhar na Apple fazendo iPhone é ruim, entendeu? É o que o povo fala. Trabalhar na Apple é ruim porque o povo se suicida, é muito trabalho, entendeu? Pode ser verdade. Mas o bom no Ocidente seria o quê? Usar drogas. Usar drogas é que é bom, entendeu? Você ser um alcoólatra. Isso é que é bom, não é trabalhar na Apple. Porra. Eu acho que os chineses vão descobrir... Assim, na China também, né? A geração que se suicidava na fábrica, essa geração também já tá se aposentando, né?
essa nova geração é uma praga, né? Então, os novos hippies, os neo-hippies não querem trabalhar, entendeu? Aí eles ficam falando essa merda aí, que os chineses também não querem trabalhar. E qual é o drama deles? A maluca lá, chinesa, se formou em artes, aí ela não arruma emprego na indústria. Aí ela faz um vídeo, talvez seja até mentira, entendeu? Mentira de YouTube. Enfim, acho que eu queria ir embora pra China, fazendo qualquer coisa, quase qualquer coisa, no iPhone, fazendo iPhone. É isso aí. E quem sabe, né? Quem sabe o que é a vida? Quem sabe se o capitalismo é melhor que o comunismo? Na minha opinião, tanto o Lula quanto o Boric, eles estão completamente deprimidos porque a neocolônia, a pós-colônia, a colônia eterna é muito deprimente. O próprio Boric também ele falou quando ele, assim que, sei lá, 2 anos depois do governo dele, ele falou que ele queria já se aposentar e ir embora e morar num farol, no farol sozinho. Deprimente, cara, entendeu? Porque não tem futuro o negócio de América do Sul, colônia, entendeu? Quando é que a América do Sul vai, não sei, vai botar uma empresa, vai comprar uma empresa assim, ó, China, a gente tá comprando a sua empresa e traga aí 3 engenheiros. E a gente os engenheiros vão receber a nacionalidade brasileira e chilena e vai trabalhar aqui. Nunca, cara, entendeu? Só eu que penso assim, né? Só eu e o Tommy aí, ó. O resto tudo quer tudo de graça, entendeu? Nunca pensou em quem produziu as coisas. Acha que tá Deus no comando, Deus produzindo celular, Deus produzindo qualquer coisa. Enfim. E é isso aí. Deprimente. Vamos levar até 47 minutos. Então tá recomendado tudo. Paulo Gala, o grande liberal. O que deve ser bom pra vida dele, né? Mas assim, pro povo de Jequitinhonha, nunca vai ter nada de bom, né? Só alcoolismo, né? Jequitinhonha. Se Deus quiser, a gente vai conhecer Jequitinhonha, a gente vai passar por aí, por tudo quanto é lado, levando a palavra da indústria. Vou falar, falar em Jequitinhonha, vocês podem trocar essa montanha de pedra aí por uma indústria de iPhone. Aí vão trazer aí 10 chineses e vocês vão treinar vocês. E aí os chineses vão ser o chefe. E vocês vão ter que obedecer. O povo latino é folgado, né? Teve aqui uma notícia nesse Valparaíso, alguma coisa assim, um escândalo de que teve um chefe coreano que tava gritando demais com os operários. Sei lá, cara, não sei. Não sei qual é a verdade da vida. Talvez eu também sofresse, mas assim, eu acho que particularmente eu acho que eu ia entender o mecanismo das coisas aí. O problema dos latinos em geral é que eles sempre apelam para uma persona platônica e o povo usa coação moral para o povo se comportar de acordo com essa persona, com esse modelo. Moral quer dizer a vergonha, por exemplo. Por exemplo, se você está almoçando no restaurante da igreja ou no restaurante popular no Brasil, supostamente isso seria uma grande vergonha. E você teria que tomar vergonha na cara e, não sei, fazer alguma coisa, mas não tem nada pra fazer, entendeu? Essa é a questão, não tem indústria, não tem emprego, então você teria que ter vergonha de ter fome, você teria que ter vergonha de se alimentar, entendeu? É
É o ano 2025, num país latino. O povo pensa nesse esquema da vergonha. Bom, aqui os cachorros foram patrulhar aí. Cachorro não tem vergonha de comer, cara, entendeu? Enfim, são os mistérios dos sistemas econômicos, né? Se é bom ter vergonha ou não. A taxa de natalidade está caindo aí. Um dia não vai ter mais gente, porque, não sei, tá todo mundo escondendo as vergonhas, como diriam os portugueses, né? Como diziam os portugueses, escondendo as vergonhas. Ninguém faz um canal de YouTube falando nada, pela vergonha também. Mas aqui é o Chile, aqui tá tudo nublado, bacana. Aqui, ó. Aqui tem um oceano Pacífico, o oceano de vergonha. Na minha opinião, vergonha pode ser ruim para os nervos, né? Você pode ter um ataque de nervos de tanta vergonha, de não fazer nada, né? É como diria o Morrissey no The Smiths, que a vergonha é legal, mas a vergonha pode te impedir de fazer coisas interessantes na vida, né? Então é isso. Sei lá. Eu acho que você provocar a vergonha, ser um grande de um sem vergonha é legal, cara. Assim, pelo menos você consegue, se você supera as pequenas vergonhas, falar com uma pessoa sem casa, falar com um mendigo, falar com um ladrão, falar com um monte de gente, pelo menos você fica mais à vontade, cara, entendeu? E assim, voltando pra Nietzsche, a questão de você sentir vergonha e tocar a vergonha pra frente e você continuar avançando é uma espécie de prazer, cara. A questão da vergonha, a questão do medo, qualquer sentimento, cara. Qualquer sentimento, como diria o Arnaldo Antunes, né? Deve ter algum que sirva, né? Socorro, não estou sentindo nada. Bloquearam a música no YouTube. Então é isso, até a próxima. Nesse boom das commodities vergonhoso num país latino, deprimente.